que aqui acha que é difícil fazer o que gosta? Uns 30% acham isso, né? E quem acha aqui que o sucesso financeiro é para poucos? O nível de otimismo é alto porque ninguém acha isso aqui. Não estou vendo ninguém levantar o braço. Pelo menos neste grupo, porque isso não é a média da sociedade, não é essa a percepção principal. O meu nome é Paulo Millier Roque, eu sou empresário, eu fui funcionário também de outras empresas, assim como na Abrasoft eu tive a oportunidade de criar um ambiente em que o Ricardinho participou e ajudou, muito aberto, do ponto de vista da empresa. 10 horas da noite a gente tinha que começar a botar o pessoal para fora, porque senão eles não iam embora, não iam para casa descansar. Então, eu ficava, às vezes, na porta, tocando todo mundo para fora, falando, vai para casa, que está ficando tarde demais, né? A vida de empresário, ela não é linear. Eu posso fazer um comentário, um comparativo com a minha filha, Luana Caran, que tem 18 anos, está fazendo vestibular para medicina. Ela vai ter uma carreira linear. Desde criança, ela sempre quis fazer medicina, ela está estudando bastante, vai acabar entrando, talvez esse ano, talvez o ano que vem, vai fazer 6 anos, mais 4 anos de especialização, e vai fazer sempre o que gosta, mas não vai ser tão fácil, né? O que gosta no principal, mas as atividades do dia a dia nem sempre vão ser fáceis para ela. Mas é uma vida linear. Empreendedorismo não é uma coisa linear. Tem um monte de pegadinhas, um monte de caminho torto, um monte de disrupção, é a palavra do momento, né? Quer dizer, você perde o chão, quando você vê, tem um cara fazendo outra coisa melhor e mais barato, completamente diferente. A internet distorce muito esse conceito de quem dá certo e quem não dá. Hoje você vê os 30 melhores com menos de 30 anos, você vê que só as startups importam, você vê os unicórnios, que são empresas que têm valorização acima de $1 bilhão. Você vê as pessoas dando muita trela para apenas esse tipo de negócio e acaba que o empreendedor médio, ele começa a se sentir fracassado, fala, porque ó, meu negócio não vai ser um unicórnio, eu já passei dos 30 anos, e o meu negócio não é uma startup. Eu estou querendo mesmo fazer uma rede de padarias muito gostosa, eu estou querendo fazer alguma outra coisa, ou até melhorar o negócio do meu pai. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos empreendedores que não são tão conhecidos, mas que fazem a diferença, tá? Eu vou contar o primeiro caso de fracasso sistemático que eu tive na minha, vamos dizer, no início da adolescência, com 13, 14 anos. Eu queria fazer foguete. Na época, os foguetes estavam indo para fora, começou o primeiro satélite. Eu gostaria de ter como hobby fazer foguete. Para isso, eu precisava de dinheiro para comprar o material. Então, eu fiz, como eu gostava de eletrônica, que estava começando também, era tudo a válvula, eu fiz um curso de rádio e TV por correspondência e fiz um curso de 6 meses na PUC, que foi um pouco difícil, mas me deixaram fazer. Era um curso de curta duração. E, com isso, eu consertava os rádios dos amigos da minha mãe lá, das amigas da minha mãe, ganhávamos trocados, e podia, eu e um amigo meu, o João Carlos, a gente comprava a pólvora e o demais material para fazer os foguetes. Na realidade, não era pólvora, porque era controlada pelo Exército, mas você comprava, na época, os componentes, comprava 10 quilos, 15 quilos, o que minha mãe não gostava nem um pouco, porque achava uma atividade muito arriscada. Eu diria, de cada 20 foguetes que a gente lançou, 19 explodiram. 19 estouraram, alguns até com risco para a gente. Nunca chegamos a fazer um foguete subir 200 metros. O máximo que subia eram 50 metros, quando dava certo. E a gente, por total falta de conhecimento, nós tínhamos 13, 14 anos, a gente estava experimentando o fracasso sucessivo, né? Da mesma forma, depois, quando eu resolvi entrar na aviação, eu também tinha que batalhar, fazer o que gosta, mas só que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, pegar 3 ônibus para fazer curso de planador em Nova Iguaçu, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso de piloto privado. Mas foi assim que eu consegui tirar o brevet com 18 anos de idade, né? Aos 19 anos de idade, eu descobri também um outro problema da, vamos dizer, como é que eu posso chamar isso? Consciência coletiva. Eu resolvi, meus pais sempre me apoiaram, viu? Tem essa vantagem, sempre me apoiaram
inclusive quando eu fracassava. Esse foi um grande diferencial, eu devo isso a eles. Eu, com 19 anos, estava no primeiro ano da faculdade, resolvi abrir uma loteria esportiva, porque o governo abriu loteria esportiva, a possibilidade de credenciamento de loteria esportiva. Abri uma loteria esportiva e com 19 anos, comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu chegava a trazer jogo do interior do Rio Grande do Sul, eu ia a Porto Alegre buscar jogo, porque só tinha em São Paulo e tinha uma tremenda demanda pelo produto, vamos falar assim. Só que houve um fenômeno de consciência coletiva. Como não tinha barreira, qualquer um podia, como eu, ir lá e abrir a loteria, porque eu abri sem dinheiro, não tinha dinheiro. Aluguei uma sala no Ipiranga, uma loja no Ipiranga, e comecei a fazer isso, né? Em 6 meses, tinha uma em cada quarteirão. O negócio que era bom ficou péssimo, péssimo. Eu tinha 19 funcionários, caíram para 2, e depois fechei. Então, eu aprendi também que nem sempre você tem que ter a boa ideia, fazer a implementação e tem que ter quem compre, né? No meu caso, teve só por algum tempo, né? Eu resolvi estudar para entrar na Poli, entrei, tive que estudar 6 meses, 14 horas por dia, não foi tão fácil entrar, mas acabei entrando. Foi o foco também. Ia fazer o que gostava, mas tinha um monte de atividade que eu não gostava para isso. Quando eu saí da faculdade, eu fiquei pensando, pô, eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou fazer alguma coisa diferente. Pouco antes teve uma guerra do Iraque, de Israel com os árabes lá, e eles criaram a OPEP e bloquearam o petróleo, fizeram o preço disparar para $12 o barril. Isso foi um choque no Brasil, isso abalou as nossas economias de muitos países, e o Brasil respondeu rapidamente, criando o Programa Nacional do Álcool. Eu falei, bom, eu vou entrar nesse negócio. Comecei a conversar com as pessoas, realmente o álcool iria funcionar em automóvel. Na época tinha muito questionamento aí. Nessa época, minha família, cuidado, que isso aí pode não dar certo, mas eu resolvi entrar e fui procurar onde trabalhar, que eu estava recém-formado. E tive sorte de ser contratado pelos pais do Proálcool. Também tinha pouca gente querendo fazer esse tipo de serviço na época, né? Estava começando. E muita dúvida. O Lamartine Navarro Júnior, o Cícero Junqueira Franco, e o Luiz Fernando Navarro também. Eles que me ensinaram demais, eu aprendi muito com eles como lidar com a diversidade, como fazer a coisa acontecer, como ter iniciativa e como não ter medo, né? Eu me lembro que eu tinha 26 anos, meu patrão me mandava fazer palestra porque não tinha quem falasse. O patrão não podia porque ele estava ocupado fazendo um monte de coisa. Eu chegava lá, eu tinha cara de bebê ainda, com 26 anos de idade, o pessoal olhava para a minha cara e falava, mas você que vai falar? É, sou eu, mas eu conheço o assunto, já aprendi, né? E o que eu notei foram os fazendeiros não conformistas. Por exemplo, em Araçatuba, tinha muita gente que tinha fazenda de gado, e eles passavam os domingos conversando nos bares, era muito gostoso isso. Aí eles resolveram entrar no Proálcool. O Proálcool tinha muita gente querendo. Muita gente, tinha fila na porta, vamos falar assim, porque tinha mais gente querendo do que dinheiro do governo, né? Disponível. Só que o cara mudou de ser um fazendeiro de gado para um industrial. Ele tinha uma destilaria que tinha produtos perigosos, tinha uma construção complexa para se fazer, tinham 500 funcionários com todos os problemas trabalhistas, tinha caminhão de cana, tinha lavoura com problema, coisa que pegava fogo, poluição. A vida da pessoa mudou completamente. O país deve muito a essas pessoas que se arriscaram e criaram o Programa Nacional do Álcool, que aumentou a fronteira agrícola do Brasil bastante, né? Bom, achei que o governo não ia fazer destilaria para o resto da vida, porque daqui a pouco ia chegar no número que precisava e a produção ia se estabilizar. Então, comecei a procurar outra coisa para fazer e descobri uma planilha eletrônica por coincidência, por acaso. Como eu tinha uma empresa de engenharia que tinha lá uns 30, 40 pessoas trabalhando em projeto, eu vi na hora o benefício que uma planilha eletrônica poderia trazer. Não existia isso ainda no Brasil, nem estava começando no mundo, né? E quando eu vi isso, eu resolvi representar essa empresa que fazia uma planilha chamada Calcstar e um programa chamado WordStar. O WordStar acabou sendo o processador de texto mais popular naquela época. Foi quando eu criei a Brasoft. Fui para os Estados Unidos, eles não quiseram me dar um negócio. O meu inglês era meia boca de escola, eu fiquei 2 semanas no Berlitz para poder pegar um inglês um pouco melhor, senão eu não ia conseguir convencer o pessoal.
E eles não quiseram me dar, mas depois de 40 dias que eu fiquei lá, eu fui sem data para voltar. Falei, se eu tiver que ficar 1 ano para pegar esse troço, eu vou ficar. Mas eu não saio daqui sem contrato assinado e sem fazer negócio com esses caras. E consegui. Até porque também não tinha ninguém com mais experiência na área de informática lá brigando comigo. Eu era o único do Brasil que estava lá, né? A decisão de entrar nos jogos foi uma decisão mais emocional. Não teve nada a ver com querer ganhar dinheiro ou não. Eu gostava de jogar, trazia um monte de jogos cada viagem que eu fazia e distribuía dentro do escritório. O pessoal ficava jogando depois do expediente. O computador custava 4, 5 mil dólares. Ninguém tinha computador em casa. Então, o mercado ainda seria restrito. Mas a gente já tinha cultura de uso. Aí fomos para os Estados Unidos, um gerente meu, Leonel Penafranca, e eu, ficamos 2 meses lá, mas aí nós já tínhamos credibilidade na área de informática, pegamos todos os principais publishers de games e representamos no Brasil. Iniciamos naquele Natal com 30 jogos em português, documentação em português. Depois dublamos mais de 1.000, dublamos mais de 100 jogos, lançamos mais de 1.000 naquela época, mas ficamos 5 anos sem concorrência. Quando os grandes tentaram tomar o negócio da gente, Editora Abril e os outros, era tarde, porque a gente fazia com muita paixão o negócio, e tratava muito bem os fornecedores, e tinha um mercado bem dedicado. A Brasoft teve um trabalho muito grande nessa área de jogos. Ainda nessa área de entretenimento, eu notava que a minha filha, Thaís Roque, que na época tinha 12 anos, minha filha mais velha, ela não gostava da escola mesmo, assim, daquele padrão de ensino. Mas ela chegava em casa e pegava o The Sims, que na época chamava SimCity, e ficava jogando horas construindo um universo. Seria um Minecraft, talvez. Ainda existe o The Sims e é popular. Falei, pô, tem que levar esse troço para a educação. E aí a gente começou a procurar alguma plataforma para poder desenvolver e fizemos o Coelho Sabido. Provavelmente vocês não conhecem o Coelho Sabido porque foi anterior à época de vocês, né? Mas o Coelho Sabido, ele ajudou a educar uma geração. Até hoje ele é utilizado para crianças com dislexia. E nós lançamos a Divertire, que foi uma empresa de games que trabalhou bastante. As 2 empresas sofreram muito com a pirataria. Esse mercado, na realidade, ele acabou quando o CD virgem passou a custar R$1. Aí, encheu nas ruas de software pirata, a gente não conseguiu manter o negócio ou renovar o negócio. Dali eu fui para a certificação digital. Bom, esse negócio acabou que ele diminuiu, nós não renovamos, fizemos uma nova versão do Coelho Sabido para os novos sistemas operacionais, porque achamos que não ia ter mercado por causa desse problema de enfrentar cópia pirata, né? E eu fui para a certificação digital. Quando eu entrei nesse mercado, eu achei que a grande motivação do certificado digital seria as pessoas assinarem contrato de forma digital, porque saiu uma legislação que dava validade jurídica ao certificado digital no Brasil. Essas pessoas teriam essa motivação, porque em vez de você assinar em papel, ter motoboy, copiar, passar para cima e para baixo, você sentava no computador, assinava o contrato numa plataforma de assinatura de contrato, portal de assinatura, passava para outro, ele devolvia. Acontece que eu subestimei a capacidade das pessoas de aceitar uma mudança. É muito difícil para a pessoa migrar de uma assinatura em papel para ter que botar um certificado digital na máquina, ou usar um que está instalado na máquina, assinar o documento, apesar de operacionalmente ficar mais fácil. Mas, na prática, quem nos ajudou foi a Receita Federal, que obrigou a ter certificado digital praticamente todo mundo, que a empresa, sim, pessoa física está começando agora a aumentar a obrigação. Então, da mesma forma que os bancos fizeram home banking, empurraram os clientes para trabalhar em casa com uma melhor experiência, a Receita também fez isso, principalmente para reduzir custo. Hoje, você acessa todas as suas pendências com certificado digital de casa. Se você for fazer uma declaração de renda sua com certificado digital, você já recebe ela pré-preenchida. Todo mundo que já declarou que te pagou alguma coisa já está nessa declaração. Eu vejo que essa parte de desbravar, de ser não conformista, ela é muito cheia de percalços. Eu tenho um filho, o Bruno,
Bruno Roque, está com 16 anos. Ele é esportista, joga polo aquático, eles foram campeões brasileiros 2 vezes, mas o que já perderam, ficou no banco, tomaram bronca, deixa o garoto cascudo isso. Isso é bom, porque você vê todas as dificuldades que você tem que passar. O esporte é muito bom para isso, viu? Deixar a criança mais cascuda e disciplinada, né? Então, eu vejo que essa parte de você se dar bem, como agora nós vimos uma apresentação do Leandro, que para mim foi emocionante, você vai passar por fracassos pelo caminho, não pode desanimar com isso. Essa é uma das principais mensagens que eu daria para vocês. Se eu tivesse aceitado aqueles nãos que eu recebi, eu não teria lançado produto, não teria lançado game, não teria lançado a nova empresa de certificação. É acreditar no potencial pessoal. Que perguntou minha filha Thaís, qual é a mensagem? Você tem que acreditar em você. Você vai cair, vai tropeçar, e eu já caí muitas vezes, mas você tem que acreditar. A mensagem é essa. Muito obrigado.